Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão extraordinária em 17 de novembro de 2011. Presidência do senhor vereador Carlos Caiado, segundo presidente. Às 18h03, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Carlos Caiado, Alexandre Cerruti, Dr. Jairinho, Marcelo Piuí, Tio Carlos, Rubens Andrade, Paulo Pinheiro, Patrícia Amorim, Ivanir de Mello, Dr. Edson da Creatinina, João Mendes de Jesus, Professor Washington, Argemiro Pimentel, Carlinhos Mecânico, Paulo Pinheiro, Renato Moura, Tânia Bastos, Israel Atleta, Paulo Messina, Dr. Jorge Manaia, José Veraldo, Rosa Fernandes, Roberto Monteiro, S. Ferraz, Marcelo Arar, Dr. Carlos Eduardo, Jorginho da SOS, Remon, Carlos Bolsonaro, Aloysio Freitas, Chiquinho Brazão, Adilson Pires, Tereza Berger, Vera Lins, Jorge Braz, Eliomar Coelho, Dr. João Ricardo, Andréa Gouveia Vieira e Dr. Fernando Moraes, 40, assume a presidência o senhor vereador Carlos Caiado, segundo vice-presidente. Encerra essa sessão às 18h07. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Mello, vereadores presentes, vereador Brizola, vereador Tio Carlos, vereador Eduardo Moura, acho que não esqueci de mais ninguém. Eu queria, senhor presidente, usar esse nosso horário aqui das 14 horas para mais uma vez fazer uma colocação em público e tentar entender de verdade alguns processos que acontecem hoje aqui no Rio de Janeiro. Nós Nobre vereador, vamos fazer a troca do microfone. Obrigado, senhor presidente. Acho que agora tá dando para ouvir bem. Muito obrigado. Então, eu estava falando, presidente, para os vereadores. Nós assistimos aqui na audiência pública da Saúde o secretário municipal de Saúde apresentar o orçamento para o ano que vem. Lá no orçamento do ano que vem, de 2012, orçamento importante, orçamento de ano de eleições eleitorais, ano de eleições, orçamento em que o prefeito é candidato à reeleição, então vai querer um orçamento bastante adaptado à sua campanha. Vimos lá que há uma proposta da criação de 4 novos hospitais na cidade. 5 novos hospitais. 2 maternidades, uma maternidade nos fundos do Hospital Souza Aguiar, uma outra maternidade na Zona Oeste, que serão construídas e iniciarão sua atividade em 2012, já que tem no orçamento também valores já preparados para elas. Trocamos aqui pelo terceiro. Tá bom agora, né? 3 hospitais. O hospital lá de Santa Cruz, que era estadual, o Hospital Pedro II, se transformará, sofrerá um banho de loja e se transformará no novo Hospital Pedro II de Santa Cruz. Ao lado do Miguel Couto, na Rua Mário Ribeiro, tem algo crescendo ali que nós estamos em dúvida. É como se fosse algo que está crescendo sem saber bem o que é. O secretário falou que ali será criado um centro de coordenação das UPAs, não está ainda muito claro. Mas no orçamento está escrito, novo Hospital do Leblon. Aquilo não é o Hospital Miguel Couto, é o novo Hospital do Leblon. Por quê? Qual é o motivo dessas mudanças de nomenclatura? O motivo é claro, é o motivo do sofisma já utilizado
de tentar fazer, aonde não pode, a implantação da privatização e da terceirização da mão de obra e da gestão, que é através das organizações sociais. Então, esses hospitais todos terão gestão terceirizada, privatizada, através de empresas, e aí, segundo se informa, não mais as que já estão aqui, mas vão trazer de São Paulo os grandes hospitais privados em São Paulo, que já ocuparam os espaços públicos em São Paulo, agora vêm aqui para o Rio tentar ocupar os hospitais privados do Rio de Janeiro, os hospitais públicos do Rio de Janeiro. Fala-se que uma organização não social do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo viria para o Pedro II e que viriam também outras instituições ligadas ao Hospital Albert Einstein. Então, o motivo principal é a terceirização e a privatização. Nós temos tido uma luta aqui, eu e outros vereadores da Casa, uma luta constante, sempre tentando discutir não somente ideologicamente, que a nossa posição ideológica é clara, contrária a isso, mas também discutindo, presidente, tecnicamente, mostrando tecnicamente que não é verdade, não tem sido verdade, essa defesa louca de se privatizar a saúde como um caminho melhor, de que não vai bem quando o gestor é público. Nós já temos várias oportunidades, temos vários exemplos no nosso país, inclusive no Rio de Janeiro, que quando se diz que o gestor público é ruim e que ele como regulador é melhor, os exemplos estão aí. Estamos vendo agora a questão que aconteceu com o vazamento de óleo. A função reguladora, a agência reguladora é uma tragédia. Estamos vendo hoje, os cariocas sofreram, os fluminenses sofreram muito de manhã com os trens. O que é que funciona na regulação da privatização através da Supervia? Como é que é a regulação disso? Zero. Não há regulação. Estamos vendo com as barcas, hoje filas quilométricas nas barcas, porque é preciso ampliar o transporte de barcas, e o que faz a agência reguladora? Nada. Então hoje nós, governos do Brasil, do Rio de Janeiro, municipal, federal, estadual, como reguladores somos muito piores do que como gestores. E introduzimos uma prática muito ruim, que é que essas organizações sociais têm trazido na área da saúde e que temos visto em outras áreas onde se privatiza com o nome, entre aspas, de terceirização, que é o fim da licitação. De um lado, o fim do concurso público e do outro lado, o fim da licitação. Por que é ruim o fim da licitação? Porque abre, senhor presidente, abre margem, abre espaço para especulações, para dúvidas, porque essas coisas sem licitação são muito obscuras. E eu vou trazer um exemplo de uma coisa obscura. Eu não estou aqui em momento algum, eu estou fazendo uma acusação formal. Eu estou apenas colocando a minha dúvida e, por isso, estou pedindo informações para poder ver se eu consigo dirimir a minha dúvida. O Jornal do Brasil, que agora apenas aparece através da sua forma, não mais em papel, apenas online, apenas através do seu site, na coluna Informe JB de ontem, o jornalista Jorge Lourenço coloca a seguinte matéria: doadora de campanha de paz ganha contrato de 16 milhões sem licitação. A empresa Nielsen Engenharia, uma das principais doadoras da campanha eleitoral do prefeito Eduardo Paes em 2008, foi contratada pela Secretaria Municipal de Saúde, eu acho que aqui é um erro, não é pela saúde, acho que é pela Secretaria Municipal de Obras, mas o serviço é na saúde, para a construção de um hospital na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. No total, o contrato tem o valor de 16 milhões 797 mil reais. Fundamentada no artigo 4 da Lei de Licitações, a Prefeitura dispensou a licitação do contrato, alegando que a obra é emergencial. Senhor presidente, nós podemos aceitar na luta política tudo. Agora, sermos chamados de idiotas, ainda não chegamos a esse ponto. Todos nós que compomos algum tipo de oposição aqui ao governo municipal. Chamar a obra do Hospital da Ilha de emergencial, ou sofreu um acidente, uma pancada na cabeça e perdeu a memória. Este Hospital Paulino Werneck tem problemas há muito tempo. Em 2002, o então prefeito da cidade, César Maia, através do então secretário de Saúde, de triste memória, Ronaldo César Coelho, anunciou publicamente a compra de um terreno na Ilha do Governador, onde funcionava a revendedora Volkswagen Sodinave, se eu não estou enganado, o nome é esse, e essa revendedora foi comprada o terreno
e lá instaladas placas maravilhosas, dizendo que ali seria instalado o novo Hospital Paulino Werneck da Ilha do Governador. 2002, 2003, 2004. Acabou o governo César Maia, em 2008, não conseguiram construir o hospital. E as crises constantes no outro hospital funcionando, que é o Paulino Werneck, que fica mais para dentro da Ilha do Governador. Entrou o novo governo, está lá a placa de obra, continua a placa de obra lá. Continua da mesma maneira. Quando era eu deputado estadual, eu recebi uma denúncia, fui nesse terreno, fotografei, reclamei com o prefeito, que autorizaram a colocar uma placa dentro do terreno, onde ia ser construído um hospital municipal, um terreno de propaganda de uma clínica privada da Ilha do Governador. Eu não me lembro agora o nome da clínica, tinha uma placa bonita. Se você tem problema de saúde, procure a clínica tal. Dentro do terreno seria o hospital público. Acabaram retirando a placa de lá. Mas o hospital, desde 2002 para 2012, se eu não for tão idiota quanto pensa quem diz que a obra é emergencial, são 10 anos. Em 10 anos, não pode ser emergencial esse hospital. Não há a menor possibilidade de ser emergencial a construção. Só se for emergencial porque tem eleição no ano que vem. Aí eu concordo que é emergencial. Tem que construir para inaugurar no ano da eleição. Se não for por isso, não é um hospital emergencial. Não é uma obra emergencial. O hospital emergencial ele já é no Paulino Werneck. E no orçamento apresentado aqui pela Secretaria de Saúde já tem, vereador Eduardo, já tem orçamento para esse novo hospital, que não vai se chamar Hospital Paulino Werneck, segundo dizem aqui. No orçamento está lá, o novo Hospital da Estrada do Galeão. Muda o nome para que possa se colocar lá uma organização social e privatizar, terceirizar os serviços de saúde. Então, eu acho isso muito complicado. Não ter licitação abre margem a isso. E termina a nota dizendo o seguinte, senhor presidente. Em 2008, a Nielsen Engenharia doou R$300 mil para a campanha do então candidato Eduardo Paes. Doação da empresa corresponde a 12%, dos 2.400.000 que o prefeito recebeu de empresas. Além da Nielsen, também contribuíram a construtora OAS e a construtora Multiplan. No mês passado, a prefeitura pagou, ainda a nota diz, pagou 20 milhões por um terreno da empresa Tibochina Empreendimentos, cujos donos contribuíram com R$245 mil para a campanha eleitoral do atual prefeito. A compra foi cancelada após a divulgação da negociação pela imprensa. Então, veja, não ter licitação, não se botar um processo democrático, abre caminho para esse tipo de coisa. Será que tem alguma ligação ou não? Por que é considerado emergencial algo que não é? Então, nós acabamos de solicitar, através de um requerimento de informação, à Secretaria de Obras, à RioUrb, à Secretaria de Saúde, que nos informe por que esta contratação foi feita, essa licitação foi feita sem licitação. Qual é a razão que levou esta empresa a fazer essa obra sem licitação? Por que será que é classificada como uma obra emergencial? Vamos ver se a Secretaria de Obras a RioUrb e a Secretaria de Saúde possam nos responder com mais clareza por que abriram mão de uma licitação para uma obra de um hospital que está para ser construído há 10 anos e que só agora passou a ser emergencial. Encerrando, senhor presidente, é muito importante que se entenda que o fim do concurso público, o fim da licitação, o não cumprimento de determinada legislatura, que é sempre normal no serviço público, que é complicada, que atrasa, é verdade que atrasa muitas vezes determinadas obras, ela dá margem a essas especulações. Por que será que se acabou com a licitação? Por que será que esta empresa foi escolhida? Que razões levaram à escolha dessa empresa? O que nos deixa margem à dúvida, conforme a dúvida que a matéria do jornal coloca. Então, eu queria pedir ao senhor presidente que autorizasse a colocação no Diário Oficial da matéria que saiu ontem no Jornal do Brasil, que ela fosse publicada amanhã na íntegra no nosso Diário Oficial e aguardando a resposta do requerimento de informações feito à Secretaria de Saúde. Muito obrigado. Autorizada a sua solicitação, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros presentes. Antes de
Entrando no tema, queria aqui deixar um registro de parabenizar a Band News pela iniciativa de fazer essa ação junto com o Hemorrio, de incentivar as pessoas que possam estar doando sangue. Essa ação já foi feita ano passado, com muito êxito, e a nossa casa tem o orgulho, também já viram alguns funcionários, isso é muito importante, porque é um ato, doar sangue, salvaremos vidas com isso, mas mais do que isso, é um ato não só de solidariedade, mas um ato realmente que mostra o envolvimento que todos nós temos que ter com aquelas pessoas que precisam, no caso, de receber doações de sangue. Então, eu queria aqui deixar esse registro. Agora, senhor presidente, queria aqui entrar num tema que comecei a falar semana passada, parabenizando o governo do Estado, quer dizer, até mesmo o governo federal, em relação à tomada da Rocinha, das comunidades, Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu. Tenho visto ali ações, tanto da Prefeitura como do governo do Estado e até do governo federal. Tenho visto a população realmente se sentindo liberta pelo próprio semblante daquela população que por muito tempo vivia escrava e à mercê daquela violência do tráfico. E isso, para a gente que conhece a região, especialmente o Vidigal, isso é muito importante, muito gratificante ver a atuação do Estado. Queria, ao mesmo tempo, fazer aqui um paralelo. Desde que as UPPs começaram, com muito acerto, vejo aqui essa ação de libertação a essas comunidades como um grande avanço e vejo o governo do Estado participando. Porém, em duas comunidades, e claro, quando a gente vê a violência sendo praticada, no caso, pelos traficantes, se eu não me engano, a única comunidade que teve a unidade pacificadora, quando a ação era de milicianos, foi no Batã, lá em Realengo. Isso porque também houve um afronto àqueles que lá estavam praticando esse ato de violência através da milícia, prenderam jornalistas do Jornal O Dia, eu me lembro, foi aí um chamado muito grande, e o governo do Estado implantou a UPP nessa comunidade. Porém, infelizmente, as pessoas até vêm me cobrando muito do que está acontecendo em duas comunidades em Jacarepaguá. Tenho tido ações junto àquela comunidade, e aí, em uma delas, fui surpreendido com a seguinte colocação. Tio Carlos, quando nós tínhamos a milícia aqui, nós tínhamos mais ordem. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não acredito que vocês possam estar defendendo milícia. Não, é o mal menor, foi o que foi dito, senhor presidente. É melhor ter milícia do que ter o tráfico. Eu justifiquei dizendo que só mudava o estilo, mas a bandidagem é a mesma. E aí vieram as colocações daquelas pessoas. Digo isso porque também não foi provado abertamente, no caso do Rio das Pedras e do Gardênia, que a milícia era que imperava ali. Eu não posso afirmar isso, sei que lá na CPI das milícias, feita lá pelo deputado Freixo, apresentou indícios, e até indícios fortes, que essas duas comunidades tinham a presença de milicianos. Porém, eu, quando venho atuando nessa região, vejo que a comunidade não me afirma isso categoricamente. Categoricamente, eles de repente têm medo, não sei o que é colocação, mas enfim. O que eu quero dizer é que Rio das Pedras e Gardênia Azul precisam ter a UPP social também, senhor presidente. Por quê? Lá, quando o tráfico sai, o governo está entrando com os serviços. Mas quando a milícia sai, também precisamos ter implantada a unidade pacificadora, principalmente com os serviços sociais. O que não vem acontecendo no Rio das Pedras, senhor presidente. Tive a oportunidade de falar isso aqui com o secretário Carlos Roberto Osório de Conservação, ele até reconheceu, ele até falou que precisamos ter uma ação imediata no Rio das Pedras. E Gardênia Azul tem sido muito cobrado também,
porque, infelizmente, quero fazer um parênteses, estaremos lá agora, a Prefeitura está entregando uma clínica da família. Isso mostra que o prefeito Eduardo Paes entende que é importante a atuação naquela região. Mas eu falo principalmente no saneamento, senhor presidente. Tem uma comunidade, quer dizer, o Gardênia Azul é muito grande, tem uma localidade chamada Chico City. Senhor presidente, as pessoas não saem de casa porque o esgoto está entrando na casa dessas pessoas. Então eu queria pedir uma atenção especial ao prefeito Eduardo Paes, que peça, por favor, eu peço, por favor, para que ele olhe com carinho e de forma imediata em relação à localidade chamada Chico City. Chico City, essa comunidade fica no bairro Gardênia Azul, as pessoas estão ilhadas dentro de suas casas, porque o esgoto está tomando conta das ruas. Então, senhor presidente, queria deixar aqui registrado. E queria também aí falar de uma outra situação, que já me coloquei aqui algumas vezes, se eu não me engano, há mais ou menos um mês, falei da situação de Jacarepaguá. Jacarepaguá não todo, senhor presidente, ali juntando os bairros, Anil, Taquara, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Curicica, Pichincha, Vila Valqueire, nós temos ali, pelo último censo de 2010, quase 600 mil moradores. Senhor presidente, para que a gente possa colocar isso de forma muito alarmante, queria dizer, senhor presidente, que estas áreas, para serem atendidas, a Guarda Municipal só dispõe de 20 guardas no seu efetivo. Isso é um escândalo, senhor presidente. 600 mil moradores, 20 guardas municipais. E por isso que eu fiz o apelo aqui, com a implantação aí em alguns bairros da UOP, Unidade de Ordem Pública, que teve no seu começo aqui na Tijuca como um projeto piloto. A Tijuca, por exemplo, uma área importante, acho também com grande acerto a escolha da Tijuca, da Grande Tijuca. Nós temos 370 mil moradores, mas Jacarepaguá está precisando que o prefeito Eduardo Paes faça de forma imediata esse estudo. Não só, se não der para ser agora, uma UOP, que seja pelo menos de imediato aumentar esse efetivo da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, e a gente fala, tem um efetivo próprio para o trânsito, e aí eu não posso aqui quantificar, que eu não sei o número exato, mas para a ordem pública, para olhar ali o comércio de ambulantes, piratas, para a gente poder ordenar a saída das escolas, o parque que precisa ser olhado, a Praça Seca, 20 guardas é muito pouco. Então, eu aqui, de imediato, peço também providências que o prefeito Eduardo Paes, que o nosso, eu digo nosso porque tem ocupado muito, o Tiago Mohamed, subprefeito da Barra de Jacarepaguá, mas isso não dá para se fazer sem um efetivo maior, principalmente em relação à Guarda Municipal. Essas eram as minhas colocações. Quero aqui deixar registrado que já foram implantadas a unidade de ordem pública na Tijuca, no centro e no Leblon agora. Estou aqui aguardando a de Jacarepaguá. Como disse, apenas para finalizar a minha fala, se não puder, de forma imediata, uma unidade, que aí eu sei que requer um estudo maior, capacitação de mais profissionais, treinamentos de mais guardas municipais, mas então que haja o secretário Alex possa estar sensível a aumentar, principalmente agora no final do ano, aonde a Taquara, aonde Freguesia tem um comércio grande, para que realmente possa ser atendido esse pleito, que eu considero de vital importância para que tenhamos ordem em Jacarepaguá de uma maneira geral. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são as minhas considerações. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe de 10 minutos. Alô, agora sim. Talvez
A gente está esperando que o PSOL pague pelo microfone que tenha quebrado nessa casa, que eu não sei se foi pago, né, naquela brutalidade. Enfim. Boa tarde a todos, boa tarde, nobre presidente. O que me traz a essa tribuna é um assunto gravíssimo de interesse da pátria. Um assunto que trouxe aqui algumas vezes sobre o título do desenvolvimento em cima do subdesenvolvimento. Alguns setores lá, daquelas aves emplumadas de bico amarelo, torceram o seu bico, lógico, são defensores desse sistema perverso que gera miséria no nosso país. Mas, senhor presidente, o ovo da serpente existe e é maléfico e produz resultados que vemos agora com esta empresa corsária de petróleo, Chevron, que se instalou aqui na nossa costa com o único objetivo, visando o seu lucro e remetendo para o exterior. Numa clara demonstração do seu compromisso, não com o povo brasileiro, com o Brasil, e sim com o seu lucro no seu país desenvolvido. Pois bem, senhor presidente, percebemos claramente, e aí faço uma lembrança aqui, o primeiro parlamentar a denunciar, através do seu blog tijolaço.com, o deputado Brizola Neto, através de uma empresa norte-americana de geólogos, se eu não me engano, Sky alguma coisa, que denunciou o tamanho da mancha e o vazamento bárbaro que estava acontecendo na nossa costa. Um crime ambiental absurdo, de proporções inimagináveis, né? Esta empresa traduz o exemplo do que eu disse aqui várias vezes. Ela trabalha sempre em cima da superexploração do trabalho do povo. Basta ver que os seus funcionários sequer eram legalizados no nosso país. Uma clara demonstração do seu compromisso, né? Não com o ser humano, com o lucro e o poder. O ser humano fica em terceiro lugar. E, principalmente, seu maior objetivo era a drenagem dos nossos recursos para o estrangeiro, deixando para a gente um passivo socioambiental criminoso. Essa empresa vem aqui, tira o seu lucro às custas do nosso meio ambiente, remete seu lucro para o exterior, sequer cumpriu com as obrigações contratuais, ou seja, não respeitou sequer os contratos, a bandeira do neoliberais, aí, oh, contrato, não cumpriu com o contrato. Então, ó, nem as aves de bico amarelo vão poder reclamar. Nisso tudo, é numa clara demonstração de compromisso com a pátria brasileira e com o povo brasileiro, e um descaso com a cidade maravilhosa, que nós vivemos, sim, em Pá, Rio de Janeiro, pela sua beleza natural, pelo seu maravilhoso, como diz, a cidade maravilhosa, sua maravilhosa geografia e o oceano, né? Quem sabe aí futuramente não estaremos nos banhando em praias sulfúricas, né? Quem sabe? As perdas internacionais, senhor presidente, aquilo que o Brizola denunciou a vida inteira. Inclusive, no Rio Grande do Sul, encampou duas empresas que lesavam o povo gaúcho, que era a ITT e a Bond Share, telefone e transporte, no caso. Encampou, mas não encampou com a caneta do governador, não. Encampou na justiça, entrou na justiça e mostrou, né, a justiça mostrou que eles davam prejuízo aos cofres públicos, principalmente ao povo do Rio Grande do Sul. Foi encampada Bond Share e a ITT, justamente por elas não terem o compromisso com o país,
pois novamente visavam o lucro para ser remetido para o exterior. Isso vem de longe, como o próprio Brizola dizia, nobres vereadores. Getúlio Vargas denunciou na sua carta testamento. Cabe a leitura, vocês que estão vendo a TV Câmara, leia a carta testamento. Ali é um puro retrato do que acontece no Brasil até hoje. É um raio-x da nossa miséria. Getúlio denunciou na sua carta testamento e deu sua vida em nome da pátria brasileira, da grande pátria. Essa que é a verdade. João Goulart foi deposto, foi morto, justamente por querer acabar com as remessas incessantes de lucro para o exterior. A gente tem um exemplo bem particular aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é o caso da Light. A Light, quando foi privatizada, com dinheiro até brasileiro, não investiu sequer um tostão aqui dentro. Remeteu tudo para a França. E hoje nos deixou aí bueiros explosivos. Né? Então, essa questão trago à tona, né, justamente para dizer uma coisa que o André Gunder Frank, sociólogo, um economista alemão, que inclusive deu aula aqui no Brasil, na UNB, trazido por Darcy Ribeiro, que ele dizia justamente que esse mecanismo, né, que era o que gerava miséria, era o país satélite da metrópole estrangeira, impedindo o nosso desenvolvimento. Então, subo a esta tribuna, nobres vereadores, para convocar a população brasileira a dizer um não rotundo a esta empresa corsária que não tem compromisso com o nosso grande Brasil, não tem compromisso com a nossa pátria, com o nosso povo brasileiro e nosso desenvolvimento. Estou produzindo aqui, e aí peço a atenção dos vereadores, que se porventura entenderem nesse sentido, possam assinar uma moção de repúdio contra essa empresa que mentiu descaradamente, ocultou, e aí cabe também uma responsabilidade de culpa pela imprensa brasileira que, mais uma vez, né, foi contra os interesses do povo brasileiro ao ocultar essa informação. Só depois de 2 semanas vazando petróleo, né, contaminando nosso meio ambiente, ela veio a se manifestar. Peço ao povo brasileiro para que boicote os postos dessa empresa multinacional corsária, que são os postos da Texaco. Não abasteça a gasolina na Texaco. Você, cidadão carioca, você estará contribuindo, mais uma vez, para o lucro em cima da miséria, em cima da nossa fome e das crianças de rua do Rio de Janeiro. Vamos demonstrar nosso verdadeiro compromisso com a pátria, que é fazer com que as próximas gerações possam desfrutar dessa riqueza que é o petróleo brasileiro. E, nesse sentido, só há espaço para um sentido: a Petrobras. Somente a Petrobras deve ter o direito de explorar o petróleo na costa brasileira, como o presidente Lula fez o novo marco regulatório. E, por isso, não se enganem, foi de cima a baixo combatido. Inclusive está lá hoje no Congresso, e estamos nessa questão do royalty, que a imprensa também defende, mas com outros interesses. Porque eu me lembro muito bem, a Rede Globo aqui, quem lutou pelos royalties do petróleo da cidade do Rio de Janeiro foi um homem chamado Leonel Brizola. Ele conseguiu na justiça a compensação ambiental que está na Constituição. E o presidente, na época, Sarney, inclusive foi a Campos e prometeu que ia pagar. E não pagou. Só pagou quando entrou o Moreira Franco. Aí pagou. E aí a Rede Globo, ó, paga agora, paga agora. Enquanto o Brizola não deu uma linha, para você ver aonde estão os interesses verdadeiros do nosso país. Já dizia Godinho da Fonseca, o petróleo, quando explorado em 1946, num livro chamado O que você conhece sobre o petróleo? O que você sabe sobre o petróleo? De Godinho da Fonseca, de 1946. Lá ele mostra quem é a Standard Oil, quem são eles, quem é a Texaco, quem é a Chevron. É a mesma corja. Vale a pena a leitura. Dizia Godinho da Fonseca, o petróleo, quando explorado,
por empresa privada, multinacional, estrangeira, gera miséria e revolta. O petróleo explorado por empresa nacional gera riqueza e distribuição de renda. Terminando, senhor presidente, mais uma frase desse ilustre brasileiro, patriota, que aqui faço minha homenagem, lembrando, ele dizia: a efetiva liberdade reside na posse das fontes energéticas. Esse é o compromisso que temos que ter com o futuro das próximas gerações. Caso contrário, todas as outras questões são nada perto do que é essa maior grandeza, que é a questão econômica, energética que o país, agora, numa mudança radical, tomou para si. Não se engane, todo país que quis nacionalizar suas jazidas de petróleo entrou em guerra, entrou em conflito. Está na história, está nos livros. E o Brasil tem que atentar para essa situação, pois essa riqueza, mais uma vez, que está aí, não deve servir os países desenvolvidos, como fizeram com a prata, como fizeram com o ouro. Com a prata, por exemplo, que tiraram da Bolívia de Potosí, que daria para construir uma ponte de prata até a Espanha e outra de cadáver até Potosí, em cima do massacre dos indígenas e dos trabalhadores da América Latina. E assim em diversos casos, como o nosso ouro, o nosso pau-brasil e o nosso minério que sai de graça até hoje. Era esse sentido, nobre presidente, senhores vereadores, o meu repúdio a essa empresa corsária que mentiu ao povo brasileiro. Mentiu gravemente e descumpriu os contratos da exploração do petróleo. Vaza, Chevron. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Ivani de Mello. Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras presentes ao plenário, assessores, público nas galerias e nos gabinetes, telespectadores da TV Câmara. Não podia deixar de ratificar o discurso de dois companheiros meus que me antecederam, um deles o tio Carlos, fazendo menção à atuação da Bandeirantes, que organizou a doação de sangue na porta aqui da Câmara Municipal, e mais uma vez agradecer à presidência dessa casa que permitiu o uso das nossas dependências para que as pessoas doassem sangue. Nós, como médicos, né, doutor Ivani, nós sabemos que não há substituto para o sangue. Até hoje não inventaram nenhum substituto. Existem alguns fatores que estimulam a produção de sangue, existem algumas substâncias que melhoram, né, a produção do sangue, mas o sangue em si, quando falta, só com a doação de sangue. Em segundo lugar, queria ratificar as palavras do nosso colega vereador Leonel Brizola, que da mesma forma eu, como partidário do Partido Verde, né, não podia deixar de ficar solidário com todo o povo brasileiro, que está muito contrariado com as notícias que vêm sobre o vazamento criminoso dessa reserva petrolífera, que tem contaminado os mares da nossa bela costa e que terá consequências que ainda não são imagináveis. 50 milhões é uma quantia irrisória para compensar os gastos que certamente ocorrerão em todos os níveis, níveis de vitalidade dos seres aquáticos, em níveis de pesca para os nossos pescadores, em níveis de turismo, que certamente contaminará as nossas praias, e no futuro não sabemos o quanto ocorrerá a mais se essa companhia continuar a agir da maneira que está agindo. Mas hoje eu queria falar sobre um outro assunto. Quando nós passamos aqui um fim de semana, acontecem muitas coisas, e na outra sessão não houve oportunidade de falarmos sobre o Dia da Consciência Negra. Há exatamente 316 anos, em 20 de novembro de 1695, foi morto
o líder negro Zumbi dos Palmares, que vocês podem ver na nossa tela aqui em cima de mim, na Serra da Barriga, em Alagoas. A história, durante mais de 17 anos, ele havia vencido todas as batalhas contra as tropas portuguesas, que se apropriaram do Brasil através da política de colonização e do controle econômico das novas terras. A história desse filho de escravos angolanos, trazidos à força para este país, se confunde com a bravura e talento para a estratégia de combate. Por este motivo, o movimento negro brasileiro, em 1978, decidiu que o dia 20 de novembro marcaria não apenas a data da morte de Zumbi dos Palmares, mas uma data especial onde a comunidade deveria prestar louvores e relembrar aquele que mais se entregou pela causa negra. Assim surgiu a proposta de que todo dia 20 de novembro fosse reservado para lembrarmos as lutas por liberdade, direitos humanos e cidadania, contra a opressão representada por mais de 300 anos de trabalho escravo em nosso país. Assim, os movimentos negros brasileiros passaram a aderir à data. Foram também formadas diversas comissões para o resgate da Serra da Barriga, em União dos Palmares, em Alagoas, como patrimônio nacional. Dali por diante, o dia 20 de novembro traz diversas romarias à Serra da Barriga. Coube ao Rio de Janeiro, dando sequência ao Dia Nacional de Consciência Negra, tomar as rédeas desse movimento de valorização da figura de Zumbi dos Palmares, quando, em 1986, atendendo aos apelos da militância negra, o então governador Leonel Brizola, avô do nosso colega aqui à minha frente, ergueu o primeiro monumento em homenagem a Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas, em frente ao Terreirão de Samba, e que todos os dias, quando eu volto para minha casa, eu tenho o prazer de ver, e lamentei profundamente algum tempo atrás, quando ele foi pichado, mas eu tenho conferido todos os dias que ele está muito bem guardado, com 3 bandeiras à sua frente. O Rio de Janeiro continuou na vanguarda dessas homenagens, sendo o primeiro município e depois o primeiro estado a declarar o 20 de novembro como feriado. Nesse nosso ano que passou, ele ocorreu no domingo, e nós pudemos ver na nossa cidade diversas manifestações em louvor a Zumbi dos Palmares. Agora, a presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou uma lei que torna o dia de 20 de novembro Dia Nacional da Consciência Negra. E, pelo que sabemos, pelo menos 1.600 municípios já aderiram ao feriado de Zumbi dos Palmares. Numa singela homenagem a esse dia, realizamos aqui em nosso saguão da Câmara, na sexta-feira, que por acaso se chama Saguão José do Patrocínio, que foi uma das figuras mais importantes do movimento abolicionista e republicano no país, o lançamento de dicionário Iorubá-Português do professor José Beniste, pela editora Bertrand, na última sexta-feira, dia 18, e pudemos receber aqui no saguão da Câmara diversos representantes da raça negra, com que houve um congraçamento muito importante com todas as outras religiões. Aproveito ainda a ocasião para expressar meu carinho e admiração pela causa dos direitos humanos, lembrando aqui que encaminhei o projeto de lei, dando o nome do ex-senador Abdias do Nascimento, que está visto nessa foto, lamentavelmente falecido este ano, a um logradouro público da nossa cidade, procurando com o seu nome fazer justiça a toda a sua história em defesa da igualdade racial, combate ao racismo e pela inclusão social. Zumbi está presente aqui. Obrigado a todos, e só para complementar, a nossa luta em relação ao vazamento de petróleo da Chevron não se encerra aqui de maneira nenhuma. Está havendo notícias de que o vazamento está controlado, que não é verdade. As consequências estão muito grandes. Vai haver um debate aqui na Alerj, na próxima quinta-feira, a qual convido a todos, e da mesma forma convido a todos, estimulo a todos os funcionários da Câmara a doarem sangue para os nossos irmãos que possam estar precisando. Amanhã pode ser um de nós, um dos nossos parentes, que esteja precisando de sangue em um dos nossos hospitais, e só nós sabemos, quando nos falta aquilo que é tão vital, o quanto é importante a doação, que a única maneira de substituir o sangue é o próprio sangue.
Obrigado e boa tarde. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários da casa, técnica, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria de, antes de iniciar o tema que me traz a essa tribuna, falar um pouco sobre um tema que o nobre vereador Paulo Pinheiro trouxe a respeito de uma nota, e ele fez questão de frisar que não estava fazendo nenhuma acusação, mas o Jornal do Brasil fez, e fez uma acusação sem dizer a verdade integral do que aconteceu. Eles colocaram como se a empresa Nielsen tivesse conseguido uma obra no Hospital Paulino Werneck, e não é isso que aconteceu, senhor presidente. Eles pegaram essa obra, né, num saldo de contrato. A empresa que efetivamente venceu a licitação, tudo dentro dos critérios que provavelmente dos critérios que a 8666 preconiza, e essa empresa quebrou. E então, o que ocorreu é que a Nielsen pegou esse saldo de contrato. De qualquer maneira, eu gostaria de fazer a seguinte referência. Repercutir uma notícia como essa, a gente tem que ter um cuidado incrível, porque às vezes nós pensamos uma notícia e que ela não está totalmente dentro daquilo que é verdade, como no caso. Eu não estou dizendo que houve inverdade por parte do companheiro vereador, eu estou dizendo que houve uma inverdade por parte do Jornal do Brasil, que, segundo o vereador Paulo Pinheiro, lançou essa notícia online, visto que eles não têm mais o jornal que vigiu durante um período muito grande, é um jornal importante. Então, eu gostaria de fazer essa referência. Se há algo de errado, se há algo que está ferindo a lei, cabe ao Jornal do Brasil e cabe ao vereador fazer com que isso chegue à tona. Porque se, porventura, nós lançamos uma notícia como essa e ela não está na sua íntegra, dentro daquilo que é verdade, nós corremos um risco de trazer um respingo danoso para a Prefeitura e para a Secretaria de Obras, e que isso eu acho que tem que ocorrer quando, porventura, seja verídico. Caso contrário, nós não temos direito aqui de lançar calúnias contra quem quer que seja, se nós não tivermos provas efetivas. Então, eu acho que cabe agora ao Jornal do Brasil esclarecer isso, e se realmente o que foi dito pelo jornal, eu insisto, pelo jornal, está dentro daquilo que é verdadeiro. Ou, se efetivamente o que ocorreu foi saldo de contrato que foi assumido por essa empresa. Bem, além disso, eu queria dizer para os senhores e para as senhoras da minha alegria de poder dizer aqui de público que nós teremos brevemente a inauguração da Academia da Terceira Idade ali na Praça Professora Virgínia Cidade, em Coelho Neto. Eu acho que nós estamos ali muito felizes, as pessoas da melhor idade com certeza vão ter uma oportunidade enorme de fazer os seus exercícios físicos e, consequentemente, melhorar a saúde. Eu acho que esse é o mote principal quando essas academias são colocadas em determinado local, e nós agora estamos tendo essa aventura, e eu queria fazer até uma referência aqui de justiça, né, e dizer aos senhores e às senhoras que o prefeito Eduardo Paes, quando esteve lá em Coelho Neto, ele assumiu esse compromisso de colocar essa ATI lá, e agora ele está assumindo aquilo que ele tinha dito para nós, para que estávamos na sua comitiva, e nós ficamos muito contentes.
tem tido uma série de obras ali, vereador Tio Carlos, que tem trazido um benefício muito grande para nós, né, que atuamos ali naquela região. Agora mesmo, a secretaria, que é comandada pelo Henrique Pinto, a Rio Luz, né, não é a secretaria, né, eu acho que é uma autarquia, algo assim. A Rio Luz, ela está fazendo a iluminação também, a nosso pedido, de Coelho Neto até Pavuna, que sempre foi uma preocupação nossa, tanto na direção Pavuna, como na direção contrária, Pavuna até Coelho Neto. Isso é algo que vai trazer um benefício enorme, porque não é só a questão de dar uma visibilidade melhor para o local. Isso tem uma outra razão, porque melhora também a questão até da segurança, porque as pessoas, quando têm as ruas iluminadas, elas se sentem mais seguras e, consequentemente, os marginais pensam duas vezes quando as ruas estão melhor iluminadas. E isso foi feito ali a pedido nosso, de Coelho Neto até Pavuna e de Pavuna até Coelho Neto. Quando o prefeito esteve lá também, nessa caminhada que ele fez conosco, ele assumiu melhorar ali aquela quadra de esporte que tem ali na Praça de Colégio, e isso também agora está concretizado. Em Acari, Vila Rica, nós temos agora uma intervenção da Secretaria de Habitação que está trazendo um resultado muito bom. Nós temos uma praça de esporte ali que está sendo feita, nós temos algumas ruas que estão sendo pavimentadas, nós temos a questão da drenagem que tem sido vista com um carinho enorme, temos um acesso que está sendo feito direto desde dentro da comunidade até a Avenida Brasil, e na Lagartixa e Pedreira, tudo ali no entorno de Coelho Neto, que é o local onde eu atuo politicamente e profissionalmente, porque meu consultório é ali. Na Lagartixa e na Pedreira também nós tivemos uma série de intervenções importantes, inclusive de drenagem, inclusive eu tenho sido repetitivo em relação a isso, mas eu faço questão de repetir o que é bom, é que esse serviço de drenagem, ele é feito, nobres vereadores, senhor presidente, isso tem sido feito com as manilhas cobertas. Então, quando eu vejo, e eu sempre falei a respeito disso, que os governantes sempre têm muita dificuldade para colocar de fazer esse tipo de intervenção, de esgotamento sanitário, de drenagem, porque aquilo ali, depois que a terra cobre, ninguém mais sabe e não reflete em política. Mas pode ter certeza, senhor prefeito, que nós estamos atentos a isso e divulgaremos sempre esse trabalho que está sendo realizado por Vossa Excelência e que vem trazendo um resultado muito bom ali para a nossa região. As pessoas às vezes ficam imaginando que isso se deveu tão somente à questão de ter uma representação agora ali, visto que desde sempre nós não tínhamos ali um representante na Câmara dos Vereadores, e agora com o vereador Eduardo Moura tem alguém que está lutando por aquela região. Mas isso aí, eu sempre digo que eu sou um partícipe dessa busca. Eu acho que as pessoas que me elegeram, as pessoas que elegeram o prefeito, têm uma importância que é digna de nota e que a gente tem que elogiar, como a gente está elogiando agora o trabalho que é feito ali em toda aquela região. Nós tivemos ali na Vila Santa Teresa, nós tivemos ali uma creche que foi inaugurada, e isso também encheu aquelas pessoas ali de orgulho, porque as mulheres precisam ter um lugar para deixar os seus filhos, e isso foi e está sendo algo muito importante para aquela população. Antes de terminar, senhor presidente, eu queria dizer que, às vezes, principalmente nós que somos neófitos, eu e Vossa Excelência, que estamos aqui há tão pouco tempo, efetivamente, exercendo o nosso mandato, né? Nós estamos desde 2 de fevereiro, às vezes nós nem imaginamos a força que nós temos, né? Nós batalhamos para que houvessem mudanças, num retorno ali no sinal em colégio, e com
com o nosso trabalho, com a nossa solicitação, houveram mudanças ali pontuais naquele sinal e isso teve uma repercussão enorme no trânsito ali pela manhã e à tarde. Agora, quando resolveu o problema de colégio, nós começamos a sentir uma outra dificuldade, que foi em Vicente de Carvalho. Fomos lá, apontamos que o que seria necessário para resolver aquilo seriam medidas simples. Também a Sete Rios estudou, modificou e hoje nós passamos ali, en passant, muito fácil, com tranquilidade e nós ficamos muito orgulhosos, porque a gente vê que o trabalho que nós realizamos, e não só nós que somos neófitos, mas toda a casa tem essa verve de lutar pelos munícipes do Rio de Janeiro, e a gente vê o quanto nós temos uma importância que às vezes é tão negligenciada por alguns, tão negada por outros, mas que efetivamente, quando nós colocamos o bloco na rua, e essa legislatura tem tido esse perfil de fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu fico muito feliz de ver e quero agradecer a essa possibilidade que nós temos, né? Agradecer a Deus em primeiro lugar, por essa possibilidade que nós temos de exercer o nosso mandato com esse vigor que nós temos feito. E ontem eu tive ainda a possibilidade de estar com o subprefeito da Barra da Tijuca, o Tiago Mohamed, se eu não me engano, e fiquei também encantado com a forma como ele nos recebeu. Eu digo isso porque, às vezes, mesmo nós estando investidos dessa função na vereança, às vezes tem determinadas autoridades do Executivo que não têm esse carinho que foi demonstrado por ele. E aí, mais uma vez, nós pedimos, eu gostaria de dizer, antes de encerrar, nós pedimos para que fosse adotada alguma medida para melhorar o trânsito ali na Avenida Sernambetiba, no horário do rush, entre 18 e 20 horas. E ele se comprometeu de dar uma solução para essa situação ali. Muito obrigado, Tiago, pela forma gentil que você nos recebeu, e eu faço questão de deixar isso aqui patenteado nesta tribuna. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos, os vereadores, vereadoras presentes, também os nossos visitantes da Câmara Municipal, que veio aqui hoje para prestigiar, reivindicar também os seus direitos nas comunidades, né? Uma boa tarde a todos. Boa tarde também vai para a imprensa, né? Principalmente eu quero mandar mais um recadinho do coração para todos da TV Câmara, que sempre tem tratado bem os vereadores dessa casa, e esse carinho, a gente guarda ele no coração, em nome de todos os vereadores desta casa. Nesse momento, eu tenho a oportunidade de reivindicar, junto à Associação dos Moradores do bairro de Vigário Geral. Nós temos 3 associações de moradores no bairro de Vigário Geral. Uma é Forquemente, né? O outro é o bairro de Vigário Geral, e outra comunidade, que é o Parque Proletário de Vigário Geral, que é onde a gente vive 24 horas. Primeiro eu quero falar sobre o ofício, né, a minha indicação, que eu fiz na limpeza do Rio Cambuí, ali na Forque Mendes, onde eu pedi que colocassem as manilhas na rua Forque Mendes, para não acontecer daquela água ficar parada ali. Muito bem, foram feitas a limpeza, sendo que as manilhas não trocaram. Gostaria de chamar agora a atenção dos responsáveis que acompanham a gente, que cobram a gente na Câmara Municipal do Poder Executivo, que desse uma olhadinha, não é para o Israel Atleta, o vereador, mas sim pela população carente daquela área, né? Quero lembrar que, no itinerante que o prefeito Eduardo Paes fez na comunidade de Vigário Geral, no Centro Cultural, Grupo Cultural Afroreg, tivemos presente 3 vereadores. 3 vereadores presentes, acompanhando todo o processo, Vossa Excelência do prefeito Eduardo Paes, aí no bairro de Vigário Geral, que era Israel Atleta, Rosa Fernandes e Carlinho Mecânico.
Das reivindicações dos presidentes da Associação dos Moradores, nós tivemos também o JR, que fez também, e que inclusive, junto com parceria com o senhor vereador Israel Atleta, ele veio trazer para mim a reivindicação e a atenção do Poder Executivo no que o prefeito até assinou ali no dia do itinerante. O que nós pedimos ali foi transporte com a transformação das linhas de ônibus em mudança de itinerante da 914, Vigário Geral Freguesia, 775, Vigário Geral Madureira, e de regularizar também a circulação com a extensão até de Jardim América, passando a Praça 2, Córcega, Praça Córcega, linha 907. A linha 907 é uma linha antiga que parou de repente. E é o 907 que faz Pavuna, Bom Sucesso. Esse ônibus ele passou a fazer até Vigário Geral só que agora nem até Vigário Geral mais existe essa linha de ônibus. Então, eu gostaria de, junto com o presidente da Associação dos Moradores, a gente está pedindo a mudança e regularização na implantação, na integração do trem metrô, que no caso Pavuna, e estação, no caso da Supervia, que seria Vigário Geral, e metrô Pavuna. E nessas mudanças poderão proporcionar também uma melhoria no sistema de cumprimento de um papel relevante na questão da mobilidade, atingindo um número maior de usuários na melhoria da sua habitação econômica. No urbanismo, nós também pedimos a regularização do comércio da Praça 2, da Valentim Magalhães, da criação do Caçaldão e também a regularização das praças e mudanças no trânsito. Obra, desestruturação também das galerias, águas pluviais em relação à Praça 2 e limpeza. Canalização, afluente do rio Miriti. Essas são as reivindicações também da reconstrução da Escola Jorge de Gouveia, da Escola Alfredo Valadão, e todas as propostas que foram citadas. Nós tivemos ali, então, pelo presidente da Associação dos Moradores, que foi feito itinerante na presença de 3 vereadores, aonde o presidente da comunidade, da FURC Mendes, pediu ao prefeito que desse atenção à comunidade dele. Na presença dos três vereadores, o prefeito decretou que na comunidade da FURC Mendes aconteceria o Morar Carioca. Então, na presença desses 3 vereadores que acompanharam o prefeito no itinerante, deixando bem claro o Poder Executivo que nós, como vereadores, como eu disse no meu discurso, que nossa obrigação como vereadores é reivindicar e cobrar o prefeito tudo que ele promete nas nossas comunidades e também fiscalizar para que não aconteça o pior. Eu sou morador a menos de 200 metros da FURC Mendes, da comunidade FURC Mendes, deixar bem claro isso para todos os meus parceiros, amigos, que estou à disposição de todos vocês e agradecendo a atenção de todos vocês neste momento. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número do nobre vereador Elton Babu.
Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada de pauta da ordem do dia semanal do projeto de decreto legislativo 69 de 2009, de minha autoria, que susta os efeitos da resolução 1876 da SMTR de 13 de março de 2009. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1517 de 2011, de autoria da vereadora Sônia Rabelo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, a Casa da Memória Nacional, entidade cultural fundada e sediada na cidade do Rio de Janeiro desde 1838. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1518 de 2011, de autoria da mesa diretora. Requeremos, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à desembargadora Maria de Lourdes da Rochela Lima Salaberry, digníssima presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Os vereadores concordam com nós como estão? Aprovado. Requerimento 1519 de 2011, do nobre vereador Tio Carlos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Chiquinha Gonzaga, a cantora Ângela Maria, Abelim Maria da Cunha. Os vereadores concordam, permaneçam como estão? Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passe a ordem do dia. Pela ordem. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do seguinte projeto. Projeto de Lei Complementar 38A de 2010, de autoria do Poder Executivo, que altera o Decreto 7654, de 20 de maio de 88, que estabelece as condições de uso e ocupação do solo para a área que compreende os bairros da Penha, Penha Circular e Braz de Pina, da 11ª Região Administrativa, Penha, e da outras providências. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá ao autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão. Para encaminhar. Pela ordem? Não, para encaminhar, para encaminhar. Em primeira discussão, projeto de lei número 1153, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social, para fins de urbanização e regularização urbanística e fundiária, as 43 áreas da área de planejamento 5, que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Está pendente de parecer. Eu posso adiar a questão de aparecer, tem que escolher o parecer. Pela ordem, nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o adiamento da discussão por uma sessão. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei número 1154, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização urbanística e fundiária as 28 áreas das áreas de planejamento 3 e 4, que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Pela ordem, nobre vereador Tio Carlos. Gostaria de pedir o adiamento por uma sessão, senhor. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Está adiado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei número 1155, 2011, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo da Lei 2.912, de 29 de outubro de 1999, no que se refere à delimitação da área de especial interesse social, que abrange a comunidade denominada Chapéu Mangueira. Pela ordem, nobre vereador Tio Carlos. Gostaria de pedir o adiamento por uma sessão, senhor presidente. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei número 1164, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a celebração de termo de concessão de direito real de uso com a General Elétrica do Brasil Limitada e da outras providências. Caminhar. Pela ordem, nobre vereador Tio Carlos.
Senhor presidente, gostaria de pedir o adiamento por uma sessão. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de prioridade, em segunda discussão e segunda sessão. Projeto de lei número 1141, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, sai da ordem do dia e segue as comissões para recebimento de emendas durante 2 dias úteis. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei complementar número 52, de autoria do vereador Jorge Manaia, que dispõe sobre a nomeação para cargos de comissão no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. O projeto está em discussão. Vossa Excelência, nobre vereadora Sônia Rabelo, pediu pela ordem, é necessário? Não. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. O projeto exige quórum de maioria absoluta, hein? Estamos em processo de votação. A presidência solicita... Também não está funcionando, não? Eu pensei que fosse só o meu. Então, vários terminais sem estar funcionando. Pelo visto, todos. Na verdade, alguém colou o durex no local onde se põe o dedo. E isso gerou que o computador ficou funcionando direto, tentando identificar, e deu esse problema aí no sistema. Por favor, não colhem durex no painel de votação. Pelo amor de Deus. Convidar o nobre vereador... Nobre vereador Paulo Messina. Vereador Paulo Messina. Vereadora Patrícia Amorim, para proceder à chamada, por favor, vamos fazer a votação nominal. Tem algum painel funcionando aí? Ou tem alguma? Não, é melhor fazer, porque eu não posso votar. A minha máquina aqui não está funcionando. Meu terminal não está funcionando. Não, eu vou fazer a votação nominal, a chamada nominal. Vamos fazer chamada nominal. Fica sem valor essa votação no painel. Será procedida a chamada nominal. Pode começar. Como vota o senhor vereador Adilson Pires? Sim, 1. Como vota o senhor vereador Alexandre Cerruti? Sim, 2. Como vota o vereador Aloísio Freitas? Como vota a vereadora Andréa Gouveia Vieira? Como vota o vereador Argemiro Pimentel? Sim, 3. Como vota o vereador Bencardino? Como vota o senhor vereador Carlinhos Mecânico? Sim, 4. Como vota o vereador Carlos Caiado? Sim, 5. Como vota o vereador Carlos Bolsonaro? Não. Refazendo a fala. Como vota o senhor vereador Carlos Bolsonaro? Sim, 5. Vereador Carlos Caiado não está presente. Como vota o vereador Chiquinho Brazão? Sim, 6. Como vota o senhor vereador Dr. Carlos Eduardo? Como vota o vereador Edson da Creatinina? Sim, 7. Como vota o vereador Dr. Eduardo Moura?
Como voto... Sim, 8. Como voto, o vereador Fernando Moraes. Como voto, o vereador Dr. Gilberto. Como voto, o vereador Dr. Jairinho. Como voto, o vereador Dr. João Ricardo. Como voto, o vereador Dr. Jorge Manaia. Sim, 9. Como voto, o vereador Eider Dantas. Como voto, o vereador Eliomar Coelho. Sim, 10. Como voto, o vereador Elton Babu. Sim, 11. Como voto, o vereador Israel Atleta. Sim, 12. Como voto, o vereador Ivanir de Melo. Como voto, o vereador João Cabral. Sim, 13. Como voto, o vereador João Mendes de Jesus. Sim, 14. Como voto, o vereador Jorge Braz. Sim, 15. Como voto, o vereador Jorge Felipe. Vereador Jorge Felipe. Sim, 16. Como voto, o vereador Jorginho da SOS. Como voto, o vereador José Everaldo. Como voto, o vereador Leonel Brizola Neto. Sim, 17. Como voto, o vereador Luiz Carlos Ramos. Como voto, o vereador Marcelo Arar. Como voto, o vereador Marcelo Piuí. Sim, 18. Como voto, a vereadora Márcia Teixeira. Como voto, a vereadora Nereide Pedregal. Sim, 19. Vereadora Patrícia Morim, sim, 20. Vereador Paulo Messina. Sim, 21. Vereador Paulo Pinheiro. Sim, 22. Vereador Professor Washington. Vereador Raimon. Sim, 23. Vereador Renato Moura. Sim, 24. Vereador Roberto Monteiro. Sim, 25. Vereadora Rosa Fernandes. Como vota a vereadora Rosa Fernandes? Sim, 26. Vereador Rubens Andrade. Então, teoricamente, são conhecidos. Vereador Sebastião Ferraz. S. Ferraz. Sim, 27. Vereador Rubens Andrade. Sim, 28. Vereadora Sônia Rabelo. Sim, 29. Vereadora Tânia Bastos. Sim, 30. Vereadora Tereza Berger. Sim, 31. Vereador Tio Carlos. Sim, 32. Vereadora Vera Lins. Da travessia do Mar Morto, então. Do Mar Vermelho. Como vota a vereadora Andréa Gouveia Vieira. Sim, 33. Como voto, vereadora Luísio Freitas. Sim, 34. Na verdade, vem de Judá, mas é porque era um grupo que foi no... Sim, total foram quantos? Está encerrada a votação. Votaram sim. Romanos que foram lá conquistados e passaram a chamá-los de judeus. Mas eu não sabia em que momento. Mas é bem anterior aos romanos. É bem anterior. Votaram sim 34 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Pela ordem, o nobre vereador, Dr. Jorge Manaia. Senhor presidente, ilustres colegas vereadores, todos os membros presentes. Refazendo a fala, para a declaração de voto, nobre vereador Jorge Manaia. Senhor presidente, nobres colegas vereadores,
membros presentes, funcionários dessa casa. É com uma imensa alegria, né, que eu venho aqui agora nesse momento agradecer pela colaboração e pela aprovação desse projeto. Isso é um marco nessa casa que demonstra seriedade na administração do público municipal ao aprovar esse projeto Ficha Limpa ao nível do município, sendo que a partir da sanção dessa lei, todos os funcionários do Executivo, Legislativo e agora também Tribunal de Contas, né, estarão sujeitos às mesmas aplicações da lei do Ficha Limpa. Então, eu agradeço ao voto favorável de todos os colegas, parabenizo essa casa pelo exemplo de cidadania que está dando, né, nesta votação e realmente está aqui o meu muito registrado, meu muito obrigado a todos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 747, 2010, de autoria do senhor vereador Raimon. Senhor presidente. Que altera o caput do artigo 5º da lei 3.720, de 5 de março de 2004. Pela ordem, do vereador Raimon. Senhor presidente, pedindo adiamento por 3 sessões. Proposto adiamento do projeto por 3 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1374, de 2007, autoria do senhor vereador S. Ferraz, que ficam instituídas ações de promoções do esporte, adote um atleta e de apoio às federações de esporte olímpico e paralímpico do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. O projeto exige quórum de maioria absoluta. A presença solicita a nobre vereadora Patrícia Morim que proceda à votação nominal. Nobre vereadora Patrícia Morim, proceder à votação nominal. Como voto, o senhor vereador Adilson Pires. Sim, 1. Refazendo a fala. Não, 1. Como voto, o vereador Alexandre Cerruti. Vereador Aloísio Freitas. Sim, 1. Como vota a vereadora Andréa Gouveia Vieira. Vereador Argemiro Pimentel. Sim, 2. Vereador Bencardino. Vereador Carlinhos Mecânico. Sim, 3. Vereador Carlos Caiado. Vereador Carlos Bolsonaro. Sim, 4. Vereador Chiquinho Brazão. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Vereador Edson da Creatinina. Sim, 5. Vereador Dr. Eduardo Moura. Vereador Dr. Fernando Moraes. Dr. Gilberto. Dr. Jairinho. Dr. João Ricardo. Dr. Jorge Manaia. Sim, 6. Eider Dantas. Eliomar Coelho. Sim, 7. Elton Babu. Israel Atleta. Sim, 8. Ivanir de Melo. João Cabral. João Mendes de Jesus. Sim, 9. Jorge Braz. Sim, 10. Jorge Felipe. Sim, 11. Jorge Pereira. Jorginho da SOS. José Everaldo. Leonel Brizola Neto. Luiz Carlos Ramos. Marcelo Arar. Marcelo Piuí. Márcia Teixeira.
Nereide Pedregal. Sim, 12. Patrícia Morim, sim, 13. Paulo Messina. Sim, 14. Paulo Pinheiro. Professor Washington. Raymond. Renato Moura. Raymond, sim, 15. Renato Moura. Roberto Monteiro. Sim, 16. Rosa Fernandes. Rubens Andrade. S. Ferraz. Sim, 17. Sônia Rabelo. Sim, 18. Tânia Bastos. Sim, 19. Tereza Berger. Sim, 20. Tio Carlos. Sim, 21. Vera Lins. Vamos proceder à segunda chamada. Como vota o vereador Alexandre Cerruti, Andréia Gouveia Vieira, Bencardino, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão. Sim, 22. Carlos Eduardo. Eduardo Moura. Fernando Moraes. Doutor Gilberto. Jairinho. João Ricardo. Sim, 23. Eider Dantas. Ivanir de Melo. João Cabral. Sim, 24. Jorge Pereira. Jorginho do SOS. José Everaldo. Sim, 25. Leonel Brizola Neto. Luiz Carlos Ramos. Marcelo Arar. Marcelo Piuí. Sim, 26. Márcia Teixeira. Paulo Pinheiro. Professor Washington. Renato Moura. Sim, 27. Rosa Fernandes. Sim, 28. Rubens Andrade. Sim, 29. Procedida a votação. Votaram sim 29 senhores vereadores, não um senhor vereador. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Para a comunicação de liderança, senhor presidente. Para a comunicação de liderança, o nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente, os trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu venho comunicar, através desse comunicado de liderança, senhor presidente, aí quero aproveitar para comunicar ao plenário que eu estou dando entrada num projeto de lei complementar visando incorporar dispositivos que garantam o direito de reconhecimento de comunidades tradicionais e comunidades remanescentes de quilombos no plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Isso daí é quase uma ação, digamos, que a gente está fazendo, homenageando, inclusive, o dia de ontem, que foi comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Esse projeto, senhores vereadores e senhoras vereadoras, visa cristalizar na legislação urbanística do município do Rio de Janeiro os direitos de comunidades tradicionais, indígenas e remanescentes de quilombos que buscam o reconhecimento formal de sua cultura, seus modos de vivência e de sua memória. Como é sabido,
A Constituição Federal e seus respectivos regulamentos comportam uma série de instrumentos visando garantir a preservação das condições de vida destas comunidades e o reconhecimento e demarcação de seus territórios. Entretanto, quando se tratam de áreas localizadas no meio urbano, costuma-se esbarrar nas limitações de uma legislação tipicamente municipal, que muitas vezes não estão devidamente desenvolvidas para recepcionar tais procedimentos normalmente atrelados a áreas rurais ou de interesse ambiental. Na segunda maior cidade escravista da história, não é razoável supor, por exemplo, que as famílias descendentes diretas dos negros escravos fugidos, alforriados ou libertos pela Lei Áurea, até hoje, em pleno século XXI, não sejam reconhecidas pelo município e não possuam um corolário de regulamentos e legislações que garantam a sua presença no espaço da cidade com dignidade, respeito e, sobretudo, proteção à sua herança histórica e cultural. Da mesma forma, os espaços dedicados à cultura indígena, tais como o antigo Museu do Índio, no bairro do Maracanã, entre outros sítios de interesse arqueológico, não podem ser consideradas meras lembranças de tempos idos. É necessário que o zoneamento urbano reconheça e fortaleça o seu caráter de formador do próprio espírito carioca, conforme nos mostram inúmeros trabalhos acadêmicos e marcos históricos em toda a nossa cidade. No último domingo, ontem, 20 de novembro, foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Antes de ontem, perdão. Um dia onde se lembra não apenas a luta de resistência contra a escravidão e o preconceito, mas principalmente lembra-se que as marcas da exploração e da discriminação ainda estão longe de ser apagadas da nossa sociedade. Para além do clima festivo, que muitas vezes se tenta impor a data, a que se reconhecer nossa responsabilidade enquanto legisladores, trabalhando com afinco para a garantia dos direitos e a construção de uma cidade de paz e justiça social para todos os seus habitantes. Então, eu queria exatamente dar conhecimento aos nossos pares, que eu estou dando entrada, exatamente esse projeto de lei, que acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 111, de 10 de fevereiro de 2011, Plano Diretor Decenal da cidade do Rio de Janeiro. Então, essas são as considerações que eu gostaria de fazer exatamente nessa minha questão de ordem. Muito obrigado. Em tramitação ordinária, projeto de lei número 283, em segunda discussão, projeto de lei número 283 de 2009, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação de superfície antiderrapante sobre chapa de metal utilizadas provisoriamente em serviços de manutenção da rede subterrânea nas vias públicas e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, solicitada a votação nominal pela vereadora Sônia Rabelo. A presidência solicita a nobre vereadora Patrícia Amorim que proceda a chamada nominal. Votação nominal. Não é porque está quebrado o painel, aí tem que ser um. Ah, é? Ai, 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 ai. Ai, papai. Alô. Como voto, o vereador Adilson Pires. Alexandre Cerruti. Aloísio Freitas. André Gouveia Vieira. Argemiro Pimentel. Sim, 1. Bem Cardino. Carlinhos Mecânico. Carlos Caiado. Carlos Bolsonaro. Sim, 2.
Chiquinho Brazão. Dr. Carlos Eduardo. Dr. Edson da Creatinina. Sim, 3. Dr. Eduardo Moura. Dr. Fernando Moraes. Dr. Gilberto. Dr. Jairinho. Dr. João Ricardo. Dr. Jorge Manaia. Sim, 4. Eider Dantas. Eliomar Coelho. Vereador Eliomar Coelho. Tá. Dr. Elton Babu. Vereador Elton Babu, desculpa. Israel Atleta. Sim, 5. Vereador Carlos Caiado. Sim, 6. Ivanir de Melo. João Cabral. Sim, 7. João Mendes Jesus. Sim, 8. Jorge Braz. Jorge Felipe. Sim. Sim, 9. Jorge Pereira. Jorginho da SOS. José Everaldo. Sim, 10. Leonel Brizola Neto. Luiz Carlos Ramos. Marcelo Ará. Marcelo Piuí. Desconsidero do presidente. O presidente não vota. Passa a numeração. Tá. Marcelo Piuí. Sim, 10. Márcia Teixeira. Nereide Pedregal. Sim, 11. Patrícia Morim, sim, 12. Paulo Messina. Sim, 13. Aloysio Freitas. Sim, 14. Eduardo Moura. Sim, 15. Carlinho Mecânico. Sim, 16. Paulo Pinheiro. Professor Washington. Raymond. Renato Moura. Roberto Monteiro. Rosa Fernandes. Rubens Andrade. Sim, 14. S. Ferraz. Não, desculpe. Refazendo. Rubens Andrade, sim, 17. S. Ferraz. Sim, 18. Sônia Rabelo, sim, 19. Tânia Bastos. Sim, 20. Tereza Berger. Sim, 21. Tio Carlos. Sim, 22. Vera Lins. Vereador Raymond. Sim, 23. Votaram sim 23 senhores vereadores, não nenhum, impedido regimentalmente votar o presidente. Não há quórum para deliberar, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 369, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, que estabelece a obrigatoriedade do cadastramento nas escolas públicas e privadas dos veículos de transporte escolar e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A presidência, alertado pela Secretaria-Geral da Mesa,
procederá à votação nominal para esse projeto, porque a votação anterior não houve quórum. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada. Verificação de quórum. Presidente, é assim, não é votação, é verificação de quórum. Então, você vai dizer, primeira bancada, 2 senhores vereadores. Corrigindo a fala, a presidência procederá à verificação de quórum. Não é votação nominal, verificação. Primeira bancada. Verificação de quórum. Primeira bancada. 2 senhores vereadores. Primeira bancada. 2 senhores vereadores. Segunda bancada. 4 senhores vereadores, contando o vereador Carlos Bolsonaro. Terceira bancada. 1, 2, 5 senhores vereadores. Quarta bancada. 3, 4, 5 senhores vereadores. 6 com o vereador Luiz Freitas. Mesa, 3 senhores vereadores. – 21 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 374/2009, de autoria do vereador Dr. Fernando Moraes, que reserva vagas em creches para crianças em idade compatível, filhas de mulheres vítimas de violência doméstica de natureza física e ou sexual. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presidência procederá a outra verificação de quórum. Primeira bancada. 2 senhores vereadores. Segunda bancada. 2, 3. 3 senhores vereadores. Terceira bancada. 2, 3, 4. 5 senhores vereadores. Quarta bancada. 2, 3, 4. Não, a Luísa já tinha contado. 5 senhores vereadores. Mesa, 3 senhores vereadores. Presentes, 18 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, considerando que foi a terceira verificação, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, dá conhecimento que hoje, por requerimento do senhor vereador José Everaldo, haverá uma sessão solene, com a finalidade de promover a entrega de moções para fuzileiros navais da ativa e da reserva, de autoria do senhor vereador José Everaldo. Antes de encerrar a sessão, convoco a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão. Isso aí foi para a Polícia Militar. Para aquela vaga, né? O estagiário aqui. Não, eu anotei. Tem que anotar o número do processo.